apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Muito bom aplaudir ao Senhor, né? Graça e paz a todos vocês. Levante a sua mão direita, que os anjos de Deus ministrem em sua vida neste momento para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. E que essa ministração angelical seja sabedoria, entendimento e revelação da palavra de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Glória a Deus pela sua vida. Graça e paz a você que me assiste agora direto do nosso site graçaapostolado.com. Graça e paz a você que me assiste pelo YouTube. Graça e paz a você que me assiste no Facebook. Graça e paz a você que me assiste no grupo MGA de WhatsApp. Glória a Deus pela sua vida. É MGA Bahia, MGA Macaé, MGA Brasil, MGA Caraguatatuba, em breve MGA Seropédica, Rio de Janeiro. Graça e paz a todos vocês. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez, que é muito bom louvar a Deus. Ovelhas do Senhor, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Jesus falou algo aqui muito importante. É uma palavra profética. Quem disse foi Jesus de Nazaré, mas é uma palavra profética. Então, quando a palavra é profética, se é Jesus de Nazaré, se é Moisés, se é Salomão, se é Davi, se é Isaías, não importa. O que importa é a palavra profética. Mateus 16, quem já achou, diga amém. Coloca o seu dedo no versículo 16. Mateus 16, 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Leia o verso 18. E Jesus disse: Eu te digo, eu sou o Cristo, tu és Pedro. E sobre esta pedra, verso 16, o Filho do Deus vivo. 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse que sobre o Filho do Deus vivo, que é Cristo, ele edificaria a sua igreja. Está claro ou não está claro? Que ele falou isso. Mateus 16, olha lá, verso 18. E sobre esta pedra, verso 18, sobre essa pedra, que pedra? Verso 16, o Filho do Deus vivo. Volta para o 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos ler também Efésios 1. Marca no seu caderno, nós lemos Mateus 16, 16 e 18. E veja Efésios capítulo 1. Jesus disse que sobre Cristo, que é o fundamento, que é a pedra angular, ele edificaria a sua igreja. Jesus falou isso antes de morrer. Aí ele morreu, ressuscitou, apareceu a Paulo, e Paulo disse em Efésios 1, verso 22. Entendeu? Em Mateus 16, Jesus vivo disse que edificaria a igreja dele sobre Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que não morre nunca, que é eterno. Isso antes dele morrer, em Mateus 16. Aí ele morreu, ressuscitou, apareceu a Paulo, Paulo escreveu Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu, ou quem? Constituiu a Cristo, como cabeça da igreja. Cristo foi constituído, colocado, estabelecido como cabeça. Cabeça quer dizer responsável. Cristo é o cabeça da igreja.
Está claro ou não está claro? Mateus 16, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Efésios 22, ele morreu e ressuscitou, agora ele é o cabeça da igreja. Diga, Abba, Pai. Mas qual que é a verdadeira igreja? Qual o nome da igreja de Cristo? Para que você saiba qual que é a igreja dele. Ele disse, sobre esta pedra, que é Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele morreu, ressuscitou, apareceu a Paulo, Paulo escreveu, ele é o cabeça da igreja. Tudo bem, mas qual igreja? Qual o nome dessa igreja? Para que eu siga essa igreja? Porque no mundo tem N igrejas. Igreja A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, O, P... No mundo tem N, um número indefinido na matemática. No mundo tem N igrejas. Qual o nome da igreja de Cristo? Eu estava orando e o Espírito Santo me disse uma frase. A igreja de Cristo não tem nome. O que eu disse? Como que é mais uma vez? Você vai ler a Bíblia e você não vai achar o nome da igreja de Cristo. Jesus falou da igreja. Paulo falou da igreja várias vezes. Mas qual o nome dessa igreja? Para que eu vá nela? Ou você é a igreja de Cristo e tem a igreja certa. Qual o nome? Para que eu vá nela, nessa igreja, cuja mesma ele é o cabeça. Onde está essa igreja? Onde que é essa igreja? Qual o endereço dessa igreja? Qual o nome dessa igreja para que eu vá? E nunca mais eu vou em igreja errada? Porque o que mais tem no mundo é igrejas. Mas eu quero a igreja de Cristo. Aí eu estou orando, o Espírito Santo me fala, a igreja de Cristo não tem nome. Então como é que eu vou conhecer essa igreja? Diga comigo, a igreja de Cristo não tem nome. E eu falei, Senhor, qual o nome da igreja verdadeira? Mas eu mesmo conheço várias igrejas. Vários nomes de igrejas eu conheço. E o Espírito Santo me fala que a igreja de Cristo não tem nome. Aí eu vou ler a Bíblia e não é que não tem nome mesmo? A Bíblia fala da igreja. Jesus falou da igreja dele. Paulo diz que ele é o cabeça da igreja, mas não fala o nome da igreja. E conversando com o Espírito Santo, ele me diz assim, olha Marcos, se a igreja de Cristo fosse ter um nome, o nome dela seria Pé. Pé? Ele falou, orelha, olho. Ué, será que eu estou ficando louco? Eu estou falando com Deus. O Espírito Santo me fala, se a igreja de Cristo tivesse um nome, o nome seria Pé, orelha. Como assim, Senhor? 1 Coríntios, capítulo 12. Aí eu achei na Bíblia, através de Paulo, o nome da igreja de Cristo, se fosse ter um nome. Mas o Espírito Santo me disse que a igreja de Cristo não tem nome. Aí ele falou, se fosse ter um nome. 1 Coríntios 12, versículo 14. 1 Coríntios 12, verso 14. Ora, o corpo, circule na sua Bíblia, o corpo. Diga, o corpo. O corpo é o quê? É a igreja. O corpo não é outra coisa. Diga, o corpo é a igreja. Coríntios 12, 14. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé, falei, aqui está o nome da igreja de Cristo. Pé. Pelo amor de Deus. É claro que não é pé o nome da igreja de Cristo, né?
Mas Paulo falou, olha, se fosse ter um nome, eu vou te falar uma coisa. Se o pé... Quem que é o pé? Verso 14. O corpo não é um só membro. A igreja não é um só membro. A igreja tem pé. Verso 15. A igreja tem pé, 16. A igreja tem orelha, 16. A igreja tem olho, 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria? A igreja tem ouvido, 17. A igreja tem olfato. Vamos ler o texto? Coríntios 12, 14. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, a igreja tem mão. What's your name of the Church of Christ? Qual o nome da igreja de Cristo? Pé, mão, orelha, olho, olfato. Aí não fica legal, né? Fica meio estranho, né? É o que o Espírito Santo me ensinou depois de 25 anos. A primeira coisa que ele me disse em oração: a igreja de Cristo não tem nome. Depois ele me disse: se a igreja fosse ter nome, seria pé, mão, orelha, olho, olfato. Mas não pega muito legal, né? Ô irmão, onde você congrega? Na orelha. E aí, irmão, onde você está indo agora? Eu congrego na igreja de Cristo. Mas qual é o nome dessa igreja? Pé. Né? Fica, né? Diga comigo, a igreja de Cristo não tem nome. Mas uma coisa o Espírito Santo quer que você entenda. Coríntios 12, 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Coloca o dedo no verso 18. E digam todos comigo: mas Deus colocou os membros no corpo. Diga, que é a igreja. Cada um deles como quis. Olhem para mim. A primeira revelação que vocês vão voltar para sua casa com essa revelação na mente para nunca mais sair. Que a igreja de Cristo não tem? Não tem nome. Mas uma coisa o Espírito Santo quer que vocês todos entendam. Olhem para mim, presta atenção. A igreja de Cristo não tem nome. Mas ela é um corpo. Esse corpo, ou nesse corpo, tem mão, tem pé, tem joelho, tem orelha, tem olho, tem olfato. Nesse corpo. Presta atenção no que eu vou falar agora. Aqui está um membro do corpo de Cristo. Se é o pé, eu não sei. Se é a orelha, eu não sei. Se o Espírito Santo nos conhece como olho, eu não sei. Se o Espírito Santo nos conhece como orelha, eu também não sei. Eu só sei de uma coisa: que aqui está um membro do corpo de Cristo. Olhem para mim. Um membro aqui, outro membro acolá, outro membro ali, outro membro lá. Esses membros juntos formam a igreja, ou o corpo, que não tem nome. Onde que eu quero chegar? Aonde o Espírito Santo me levou. Ou seja, todos, não somente eu, todos precisam entender e compreender. Você vai encontrar com outros membros do corpo de Cristo no dia a dia. Você vai encontrar com o pé, você vai encontrar com a orelha. Alô, olha para mim. Não está longe a mão da orelha. Não está longe a mão da orelha. Então a orelha faz parte do corpo. A mão faz parte do corpo, não está longe da orelha. Não está longe do nariz. Não está longe dos olhos. O que eu estou querendo te dizer?
os membros vão se encontrar, pois estão perto, ligados e unidos pelo Espírito Santo, reconciliados com Deus em Cristo. O que o Espírito Santo quer que todos entendam é que o Filho de Deus, a ovelha, o crente, o cristão, como você quer que chame, ele não pode denominar a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo não tem nome. Então como é que nós conhecemos ela, se ela não tem nome? Se conhece pelo que ela fala, pelo que ela professa. Você quer ver uma coisa? Ainda em Coríntios, 1 Coríntios 14. Olha aí na sua Bíblia. Eu vou te explicar mais. Eu vou ler e vou te explicar. A igreja de Cristo se conhece pelo que ela fala, pelo que ela professa. O que é a igreja de Cristo? Diga comigo, o que é a igreja de Cristo? Alô, eu não preciso te falar que quando o Espírito Santo falar de igreja, ele não está falando de paredes e cadeiras, né? Ou eu preciso te falar isso aí? Não. O Espírito Santo, ele vê diferente. Quando o Espírito Santo fala igreja de Cristo, ele não está se referindo a paredes e nem a cadeiras. Ele está se referindo a um corpo ajuntado. Porque Paulo diz que o corpo não é um só membro. A igreja, do grego, eclésia, é um ajuntamento de pessoas salvas. Se não fosse assim, então a igreja estaria no Maracanã vendo Flamengo e Fluminense? Não. Não. Ali tem pessoas vendo Flamengo e Fluminense. A igreja pode se reunir lá. E como que eu vou saber quando é pessoas assistindo Flamengo e Fluminense e quando é a igreja reunida? Como que eu vou saber? Pelo que ela professa. Você quer ver? Coríntios 14, quem já achou, diga amém. Versículo 23. Coloca o seu dedo no verso 23. 1 Coríntios, eu estou te ensinando que eu recebi do Espírito Santo. Quem recebe? Isso que é um ministério profético. Eu recebi por revelação, estou te dando os textos e explicando o que ele me explicou. Isso é um ministério profético. Ou seja, quando você recebe algo dado por Deus, por revelação, não se aprende com homens, não se aprende em faculdades teológicas, não se aprende em curso bíblico. São coisas que só Deus pode dar. 1 Coríntios 14, 23. Portanto, se toda a... Olhem para mim. Coríntios 14, 23, ele fala igreja. Coríntios 12, 14, ele fala o corpo. Olhem para mim. Quando Paulo se refere à organização, ele fala igreja. Quando Paulo se refere a organismo, ele fala o quê? Corpo. Por que corpo? Porque o corpo tem o quê? Muitos membros. Aí é o quê? Organismo. O corpo de Cristo é um organismo. A igreja é uma organização. Quer ver isso? Coríntios 14, vai lá para o verso 40. Coríntios 14, 40. Mas faça-se tudo. Como? Com decência e ordem. Com quem que ele está falando? Verso 23. Com a igreja. Olha o contexto. Alô? Olha o contexto. Eu estou resumindo, olha o contexto. O que eu estou falando está dentro. Se está no verso 23, está no 40, não interessa. Está no capítulo. É o contexto. Ele não vai ficar citando toda hora a igreja. Se todo versículo ele for falar, a igreja. Então não precisa. Num diálogo, numa conversa, olha, o João foi lá na sua casa. Aí você não fala mais João, você começa a falar ele. É verdade, ele veio aqui. Então, depois que ele quem? Você pode estar 3 dias falando ele. Você sabe que se refere ao João. É a mesma coisa, Paulo. Então, olha lá, Coríntios 14, 23. Portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar. Olhem para mim. A igreja de Cristo não tem nome, mas a igreja de Cristo se congrega em um lugar. Aí vem a pergunta que eu fiz para ele.
E como é que eu vou conhecer a igreja de Cristo? Porque são pessoas. Mas pessoas tem no jogo do Corinthians e São Paulo. Pessoas tem no jogo do Flamengo e Fluminense, e muitas pessoas, 60 mil, 70 mil pessoas. É a igreja? Não. Por que não é? Olha o que eles professam. Coríntios 14, 23. Se toda a igreja se congregar em um lugar, estão congregados no Maracanã, vendo Flamengo e Fluminense. Estão congregados, estão ajuntados. Mas não é a igreja. Ou não estão ajuntados como igreja. Passam a ser igreja pelo que professa. Se parar de gritar gol, se parar de xingar o juiz e começar a falar: Senhor, eu te exalto e te louvo, Jesus Cristo é o meu Senhor, para a honra e glória de Deus. Já não está mais falando gol? Aquelas 70 mil pessoas já não estão torcendo para o Flamengo e Fluminense? Estão exaltando a Jesus? Então é Coríntios 14, 23. A igreja está congregada em um lugar. Só os que estão entendendo. Sem nome! A igreja de Cristo se conhece pelo que ela professa. Alô, coloca o dedo no verso 23. Coríntios 14, 23. Portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar, mas olhem para mim. A igreja não é um lugar. Por quê? Porque a igreja se congrega em um lugar. Mas a igreja não é um lugar. Lugar é aqui. Isso aqui é um lugar. Isso aqui é um salão. É um lugar. Salão, terreno, quintal, sala, cozinha. É um lugar. A igreja não é um lugar. Coríntios 14, 23. A igreja se congrega, se ajunta em um lugar. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, ó, está claro para vocês que a igreja são pessoas que confessam a Jesus. A igreja não é um lugar. Diga comigo, a igreja não é um lugar. Diga, a igreja se congrega em um lugar. Então eu vou fazer uma pergunta. A igreja está aqui hoje? A igreja está aqui hoje? Cadê a igreja? Cadê? Onde está a igreja de Cristo? Cadê? Está claro ou não está claro? A igreja não é um templo. A igreja, ela não é uma denominação. No cartório, como organização, não como organismo. O Espírito Santo está falando aqui. Abre sua Bíblia em Hebreus 12, por favor. Abre aí. Hebreus 12. Abra, Pai. Abre em Hebreus 12. Diga comigo, a igreja de Cristo é um organismo e uma organização. Então, como igreja, organização, no cartório terreno, nós somos conhecidos como Ministério Graça e Apostolado. Por quê? Porque a igreja não tem nome. A igreja somos nós. E a igreja não tem nome. Aqui é um ministério. A igreja somos nós. A igreja são vocês. Aqui é um ministério que ensina a igreja. Alô? A igreja de Cristo não tem nome. A nossa igreja é a verdadeira. Não sei. Mas qual que é a verdadeira? Deixa eu ver o que eles pregam. Deixa eu ver o que eles ensinam. Porque a igreja de Cristo, ela se conhece pelo que ela professa. Pelo que ela fala, pelo que ela confessa. Por exemplo, Filipenses 2, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Então, se eu estiver no Maracanã vendo Flamengo e Fluminense, ninguém vai falar Jesus Cristo Senhor. Eles vão falar gol, vão xingar o juiz, vão mandar para aquele lugar, mas ninguém vai falar Jesus Cristo Senhor. Porque não é a igreja que está ali. Se acabar o jogo, acabou o jogo, meio-dia e 1 começam. Senhor Jesus, para a tua glória nos reunimos em nome de Jesus Cristo e cantamos e louvamos, porque está escrito, opa, olha a igreja ali. Mas as mesmas pessoas? Sim, as mesmas pessoas. Mas eles estavam falando gol na carne. Mas a igreja não é na carne. Alô, a igreja ela não fala nada na carne. Porque a igreja é espiritual. A igreja de Cristo não tem nome. Oxalá vocês se encontrem com várias pessoas de vários segmentos. E você olhe para essas pessoas, 100, 200, 500, 1000, e você fala, nossa, aqueles ali, assim, aquelas ali, assado. Nossa, esses aqui, olha aqueles de lá, tudo junto. A igreja de Cristo não tem nome. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Lá no céu vai ser assim! Lá no céu vai ser assim! Não pensa que lá no céu vai ter Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, Metodista. Lá no céu não tem isso. Olha aqui, ó. Hebreus 12, versículo 22. Mas tende chegado ao monte Sião. Hebreus 12, 22. Tende chegado à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Vírgula. Se tem vírgula, então volta, tende chegado. Você leu o tende chegado do 22 e continua no 23. Isso é língua portuguesa. 22. Tende chegado, 23. A universal assembleia, igreja dos primogênitos inscrito nos céus. Alô? A igreja de Cristo não está registrada em cartório. Ela está inscrita nos céus. Ela não é conhecida por homens. Ela é conhecida por Deus. Igreja que é conhecida por homens não é de Cristo. É uma religião. A igreja de Cristo não é reconhecida por homens. Cristo não foi reconhecido por homens. Sabe o que os homens fizeram com ele? João 1, veio para o que era o seu e os seus não o receberam. Pelo contrário, crucificaram. A igreja de Cristo ela não é reconhecida por homens. A igreja de Cristo ela é reconhecida por Deus. Por isso Efésios 2, fostes mortos e ressuscitados. Por quê? Isso é tudo com Deus. Não tem nada a ver com os homens. Não tem nada a ver com o cartório, não tem nada a ver com o juiz, não tem nada a ver com o delegado, não tem nada a ver se aquele homem aceita ou não, se ele gosta ou não, tem nada a ver. Efésios 2, morreu e ressuscitou, e está assentado em regiões celestiais. Por isso, pela graça sois salvos. Tudo isso é espiritual. A igreja de Cristo é espiritual. É salva espiritualmente, abençoada espiritualmente, liberta espiritualmente. Não espere nada dos homens, hein? Não espere louvor dos homens. Não espere. Porque os homens, o que fizeram? Crucificaram o Senhor da glória. Não foi? Hebreus 12, 23. Tende chegado a universal Assembleia dos Santos, a igreja dos primogênitos escritos nos céus. É essa que é a igreja de Cristo. Bom, se não vai chamar pé, orelha ou mão, então, digam todos comigo, igreja
dos primogênitos inscritos nos céus. Vocês são a igreja. Aqui é um ministério que ensina a igreja. A igreja aqui, a igreja lá, a igreja acolá. Esse ministério já foi ensinar a igreja no Rio de Janeiro. Foi ensinar a igreja em Duque de Caxias. Foi ensinar a igreja em Nova Iguaçu. Foi ensinar a igreja em Olinda. Foi ensinar a igreja em Cuiabá. Esse ministério já foi ensinar a igreja em Goiás várias vezes. Em Aracaju, Sergipe. Esse ministério, ele existe, Efésios 4, abre aí Efésios 4, abre aí. Vamos marcar no caderno, marca no seu caderno. Efésios 4. Olha por que existe esse ministério chamado graça e apostolado. Olha aqui, ó. Você vai ver aonde se encaixa esse ministério. Efésios 4, versículo 11. Ele quem? Cristo, o cabeça da igreja. Alô? Efésios 1, 22, cabeça da igreja. Efésios 4, 11, Paulo está falando de Cristo. O contexto é o mesmo. Efésios 1 e Efésios 4 é a mesma coisa, é o mesmo Paulo falando. Então, Efésios 1, 22, Cristo, cabeça da igreja. Efésios 4, 11, ele quem? Cristo. Está claro ou não está claro? Efésios 4, 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Algumas Bíblias dizem doutores. Para que ele fez isso? Efésios 4, 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação de quem? Do corpo de Cristo, que é a igreja. Cadê os que estão entendendo? Diga comigo, a igreja de Cristo não tem nome. Diga, a igreja de Cristo não é um lugar. Diga, ela congrega em um lugar. Quem está entendendo? A igreja de Cristo não é um templo. O Espírito Santo manda falar de novo. A igreja de Cristo não é um lugar. A igreja de Cristo se congrega em um lugar. Pode ser aqui, pode ser acolá, pode ser lá longe, pode ser perto. Mas a igreja não é um lugar. A igreja se congrega em um lugar. Só quem está entendendo o que eu estou falando. Volta lá em Hebreus 12, por favor. Estou terminando. Volta em Hebreus 12. Hebreus 12, 22 e 23. Hebreus 12, 22. Tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos. Tende chegado, 23, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Levante as mãos. Digam, a igreja são espíritos justos e aperfeiçoados. Só quem entendeu. A igreja são espíritos justos e justificados, santos e santificados, perfeitos e aperfeiçoados. A igreja são espíritos. A igreja não é templo de Salomão, igreja mundial. A igreja não é um lugar. A igreja não é um templo. A igreja de Cristo não é uma denominação. A igreja de Cristo são espíritos. Marca com sua caneta. Hebreus 12, verso 23. Espíritos dos justos aperfeiçoados. Aperfeiçoados por quê? Porque em Efésios 1:3, Paulo disse que Deus, Hebreus 12, 23, o juiz de todos, Efésios 1:3, me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quer dizer, Hebreus 12, 23, espíritos justos e aperfeiçoados. Aperfeiçoados por quê?
Porque Hebreus 10:14 diz que com uma só oferta nos aperfeiçoou para sempre. Você já viu um tijolo aperfeiçoado para sempre? Um avião bate aqui e cai tudo. A igreja de Cristo não é um monte de tijolo. Você já viu cadeiras aperfeiçoadas para sempre? Risca um fósforo, queima tudo. Eu quero ver queimar espíritos justos e aperfeiçoados. Aí eu quero ver queimar. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos assumir nossa posição para terminar essa reunião aqui, profética e apostólica. Vamos assumir nossa posição como igreja, como corpo de Cristo. Alô, e olha para mim, hein? Igreja não tem demônio, hein? Tá claro ou não tá claro? Por quê? Porque a igreja está liberta por quê? Gálatas 5:1. Porque Cristo libertou. Libertou quem? A igreja. Ele é o cabeça da igreja. Alô, como é que a igreja dele vai ter demônio abençoado? Tá me entendendo? Aí o Espírito Santo está me falando aqui. Aí você vê como que tem coisa errada na terra e no mundo, hein? A igreja já é salva. E eles estão por aí buscando e pedindo a salvação. A igreja já foi e está perdoada. E eles estão por aí pedindo perdão a Deus há anos, décadas, séculos e gerações. Não tem gente pedindo perdão a Deus? Tem ou não tem? Tem gente que acorda, já ora o Pai Nosso pedindo perdão, e vai dormir, ora o Pai Nosso, vai jogar bola no campo de futebol, ora o Pai Nosso, vai almoçar, ora o Pai Nosso, vai viajar, ora o Pai Nosso. Deus deve estar com o saco cheio já. Deus fala, não acredito, faz 58 anos que você está falando a mesma coisa. Você não vai crer nunca que você já está aperfeiçoado para sempre. Deus fala, você não vai entender nunca que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Fecha os olhos. Feche os olhos, fique calmo, em paz. Feche os olhos, consciente. Suspira, respira fundo. Não tem ninguém endemoniado aqui, não tem um mal na sua vida, não tem diabo para te pegar lá fora. Você é a igreja de Cristo, que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é a igreja que é mais que vencedora, que é perfeita, que é eleita, que é sem mancha, sem ruga, justificada, salva, liberta, abençoada. Levante sua mão direita, levante a mão direita, meio mastro, levanta a mão de confissão de fé, levanta a mão. Eu vou te ensinar a assumir posição de igreja, ou seja, de espíritos justos e aperfeiçoados. Levanta a mão direita e diga comigo assim: para a glória de Deus Pai, como igreja de Cristo, escolhida em Cristo, desde antes da fundação do mundo, santa e irrepreensível, predestinada em amor, chamada para ser santa, para a glória de Deus Pai, abençoada com todas as bênçãos espirituais. Nós somos a igreja de Cristo. Cristo é o cabeça. Ele é o nosso responsável, o autor da nossa eterna salvação. Como igreja, igreja de Cristo, estamos salvos, libertos, abençoados, justificados, santificados, aperfeiçoados para sempre, mais que vencedora, sem ruga, sem mancha, para a glória de Deus. Fomos comprados por bom preço, pelo sangue do Deus vivo, com eterna redenção, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é poderoso
para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A Ele seja honra e glória, ontem, hoje, na igreja e para todos sempre. Nós reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor dos senhores, como Rei dos reis. Fomos comprados por bom preço. Fomos reconciliados com Deus. E somos um em Cristo. Somos um Espírito com o Senhor. Igreja dos primogênitos, inscrito nos céus, para a glória de Deus. Espíritos justos e aperfeiçoados. Porque com uma só oferta, Cristo, o nosso cabeça, nos aperfeiçoou para sempre. Por isso nosso espírito clama: Abba, Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Abba, Pai. Glória a Deus. A igreja de Cristo não tem nome. São espíritos justos e justificados, santos e santificados, perfeitos e aperfeiçoados. A igreja de Cristo não é um lugar. A igreja de Cristo se reúne, se congrega em um lugar, para a glória de Deus em Cristo Jesus. Mais palmas ao Senhor. Graça e paz a vocês. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André. Segunda, quarta e sexta, às 19h30. E aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.